Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos do sétimo ano, Rogério Frois. Tudo bom? E hoje eu irei apresentar uma aula de geografia para vocês, características. Só lembrando, turma, que no WhatsApp, certo? No grupo do WhatsApp, se for aparecendo alguma dúvida, se vocês forem tendo alguma dúvida, eu gostaria encarecidamente que vocês me chamassem no privado, certo? Não coloquem no grupo não, porque tem muita coisa no grupo, às vezes eu não consigo acompanhar, mas eu estou online e aí vocês podem me chamar, qualquer dúvida que for aparecendo, vocês me chamem aí e o tio Carlos ele vai ter o maior prazer em responder isso. Ok? Então, vamos aí falar um pouquinho sobre a região norte e suas características. A região norte é a maior das 5 regiões brasileiras, tanto é que ela engloba 2 climas, o clima equatorial e o clima tropical. Essa região ela abrange os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e também o estado do Tocantins. Embora a região norte ela apresente mais de um clima, o clima predominante é o clima equatorial. E quais são as características do clima equatorial? Ele possui elevadas temperaturas e uma grande umidade durante quase todo o ano, ou seja, chove pra caramba nessa região. É muito quente e chove muito. Os meses onde tem o maior índice pluviométrico, ou seja, os meses onde chove mais, ele vai de dezembro até o mês de maio, certo? E durante os meses de junho até novembro é um período mais seco, ou seja, chove menos. Mas isso não quer dizer que lá fique sem chover, não. Chove, mas é bem menos. Na região norte encontra-se a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, certo? Ela está localizada na parte norte do continente da América do Sul, né, da parte sul do continente americano, e ela abrange os atuais estados do Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, certo? Os estados do Amazonas, perdão, esqueci de falar do Amazonas também, o principal, né? Além de que ela também engloba outros países, como Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Nossa, tio Carlos, é grande nessa floresta? Com certeza. Como eu falei, a maior floresta tropical do mundo. Por essa floresta estar localizada próximo à linha do Equador, a floresta amazônica ela apresenta esse clima equatorial. O clima equatorial, ele, como eu já havia falado, ele é marcado, então, por temperaturas muito elevadas e uma grande umidade, ou seja, lá a floresta, a sensação que você tem é que, apesar de ser muito quente, mas ela é como se fosse pegajosa, o ar é pegajoso, porque existe muita umidade no ar. A temperatura média lá oscila entre 22 e 28 graus e a umidade do ar pode ultrapassar os 80%. Só para vocês terem uma ideia, a região onde a gente está, no período seco, ela chega a ter a umidade do ar chega até 20%. Então, daí vocês tiram. Outra característica é o elevado índice pluviométrico da região, que varia entre 1.400 a 3.500 milímetros por ano. Nossa, tio Carlos, eu não faço a menor ideia de quanto mede esses milímetros. Bom, basta vocês saberem que aqui no Ceará a média de chuva é em torno de 1.000 milímetros por ano. Então, daí vocês tiram que é chuva pra caramba. Em geral, por conta da proximidade da linha do Equador, a floresta ela resiste, então, 2 períodos bem distintos, um período seco e um período chuvoso. Lembrando que esse período seco não é totalmente seco, chove também nesse período seco, só que chove bem menos. Beleza? O solo, apesar de ser uma floresta, e a gente pensar que o solo da floresta ele é bem rico, na verdade o solo da floresta amazônica ele é considerado pobre, porque ele possui apenas uma fina camada de nutrientes. Esses nutrientes são chamados de humus.
que é matéria orgânica, ou seja, de plantas e animais em decomposição. Ou seja, folhas, flores, animais e frutos que morrem, e aí eles fazem essa fina camada de humus, ok? Esse humus ele é rico em nutrientes e ele é utilizado principalmente para o desenvolvimento das espécies e da vegetação da floresta. A fauna, ou seja, a fauna são os animais que existem nessa floresta. A fauna da floresta amazônica também é riquíssima. Ela abriga diversas espécies de animais, como onças, sussuaranas, jaguatiricas, peixes-boi, pirarucus, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jiboias, sucuris, uma infinidade de insetos, de pequenos roedores, de aves. Então, existe uma biodiversidade muito rica na floresta amazônica. A flora, ou seja, as plantas. A floresta amazônica ela é caracterizada por ser uma floresta tropical densa, ou seja, muito fechada, muitas árvores, formado por árvores de grande porte, ou seja, árvores bem grandes. A vegetação ela é dividida em três grupos: as chamadas mata de várzea, que são a parte da floresta que está localizada em áreas mais baixas, e durante o período chuvoso, essa mata de várzea ela acaba se inundando, certo? Chove muito, o leito dos rios sobe e inunda essa mata de várzea. Os solos dessa mata de várzea eles são extremamente férteis devido aos sedimentos, né, que são depositados pelas águas dos rios, ou seja, restos de matéria orgânica. Algumas espécies de árvores que nós temos nessa massa de várzea, nós temos a andiroba, o jatobá, a seringueira e a samaúma, perdão. Nós temos também a segunda parte da floresta, que é chamada a mata de igapó, que ela se localiza em áreas ainda mais baixas, certo? O igapó ele está constantemente, permanentemente, na verdade, inundado, e é uma região que está sempre alagada. As plantas, para poder sobreviver nessas condições, elas têm que ter adaptações diferenciadas. Como, por exemplo, alguns exemplos de plantas dessa região são as vitórias régias, os buritis, as orquídeas e as bromélias. São plantas que se adaptaram muito bem a esse excesso de água. E a maior parte da floresta amazônica é a chamada mata de terra firme. Essa parte ela não sofre inundação por ela estar localizada em áreas mais altas. Nessa região é encontrada as árvores de grande porte, como por exemplo a castanheira, e nessa parte da floresta o solo é bem pobre. O problema é que, apesar de toda a diversidade, toda a riqueza da floresta amazônica, existem algumas ameaças que fazem com que que requer a nossa atenção. Por que, tio Carlos? O que tem de mais eles derrubarem a floresta? A floresta amazônica, ela é, na verdade, um ecossistema que ele equilibra o clima do Brasil. Então, por exemplo, sem a floresta amazônica, a região Nordeste ela seria muito mais seca. Sem a floresta amazônica, biomas como o Pantanal, como o Cerrado, eles seriam duramente afetados. Então, por exemplo, acredita-se que o deserto do Saara, milhares de anos atrás, foi uma floresta tão densa quanto a floresta amazônica. E quando essa floresta ela deixou de existir, se tornou um deserto. E para quem não sabe, o deserto do Saara, ano após ano, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, até chegar a um ponto que basicamente todo o continente africano vai ser um deserto. Daí a importância de se preservar a floresta amazônica. O desmatamento é um grande problema, a derrubada de árvores. As queimadas também, quem acompanha o telejornal está vendo que esse ano foi o ano mais quente por conta das queimadas, não por conta das queimadas, né, mas enfim. Foi o ano que teve o maior número de focos de queimadas. Esse desmatamento, essas queimadas, elas são principalmente para a criação de pastos. Esse pasto é utilizado na pecuária, ou seja, na criação de gado. Existe muita disputa de terras.
os assentamentos humanos que derrubam a floresta para poder se estabelecerem, e a caça e a pesca ilegal de animais da floresta. Beleza? A floresta amazônica também, a floresta amazônica não, perdão, a região amazônica também é banhada por muitos rios. E esses rios, eles são extremamente importantes para as populações ribeirinhas. Quem são as populações ribeirinhas, tio Carlos? São as populações que vivem ao longo dos rios. Os rios, então, eles servem como meio de transporte, um meio para se alimentar, já que essas populações vivem basicamente da coleta e da pesca. Serve também como forma de lazer. Os rios também, eles servem como local para a construção de moradias. Essas casas que vocês estão vendo, elas chamam palafitas. Elas não estão boiando na água, elas estão em cima de estacas. E quando esse rio está no período cheio, ele sobe e fica nesse nível que vocês estão vendo. Porém, quando está no nível seco, no período seco, o nível desse rio diminui e dá para ver as estacas da casa. Esses rios também servem como fonte de comércio, onde produtos e mercadorias são transportadas. Os rios na região norte do Brasil, eles servem mais ou menos como as estradas no restante do Brasil. Um outro problema também que nós temos na região norte é a questão da demarcação das terras indígenas. Tio Carlos está dizendo que os indígenas são um problema? Não, muito pelo contrário. O problema é que a maior parte dos povos indígenas que nós temos no Brasil, eles se concentram na floresta amazônica. Cerca de 98% dos indígenas do Brasil, eles vivem nessa região, que é chamada até de Amazônia Legal, que abrange não só os estados da região norte, mas também o estado do Mato Grosso e parte do Maranhão, enfim, é uma região um pouco mais ampla. Eles estão distribuídos em 422 reservas. Nessas reservas, esses indígenas, eles preservam a sua cultura, os seus costumes, já que eles vivem segundo as suas tradições, como viviam seus antigos antepassados. O problema é que muitas terras indígenas ainda não foram demarcadas, e a falta de demarcação dessas terras acaba gerando conflitos entre os grupos indígenas, fazendeiros e grileiros. Tio Carlos, eu sempre escuto falar desses grileiros. Quem são esses grileiros? Grileiros são pessoas que tomam posse da terra e depois eles revendem essa terra, certo? Então eles se apropriam de uma terra que não é deles e depois eles revendem. Quando eles revendem a terra, eles fazem documentos e aí aquela terra passa a ser oficialmente da pessoa que comprou. Então o grileiro ele acaba enriquecendo a custas de terras. E geralmente essas terras dos grileiros, eles conseguem, que eles se apoderam, elas estão em reservas indígenas. Daí a importância de demarcar essas terras. Beleza? Pessoal, como o tio Carlos havia falado, eu tentei ser o mais breve, o mais sucinto possível. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, me chamem aqui no privado do WhatsApp. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal.